Olá, paz e graça, bem-vindo ao programa Igreja em Pauta, um programa que visa a vida à luz da Bíblia. E o nosso assunto de hoje é sobre santificação. E o nosso convidado para dar resposta a esse tema é o nosso irmão que nasceu na cidade de Umuarama. Ele tem a sua formação no ensino médio completo e também curso de teologia médio na Escola Educacional Teologia das Assembleias de Deus. Também ele fez o curso de Tecnologia da Informação. Atualmente continua morando na cidade de Umuarama e é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Canaã de Umuarama. Eu falo dele, nosso amigo, companheiro, pastor Paulo Sérgio Serozino. Fique ligado. O programa Igreja em Pauta está apenas começando. Olá, pastor Paulo, muito bem-vindo ao nosso programa Igreja em Pauta. É uma honra recebê-lo aqui e estamos felizes por ter aceitado o nosso convite. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre santificação e nada melhor ouvir o Senhor que vai nos ajudar, orientar, abençoar o nosso público, nossos irmãos que estão em casa, que foi através dessa pandemia, dessa situação que esse programa nasceu. E ele tem sido veiculado e tem sido um canal de bênção na vida dos irmãos. Então, nós aqui agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, pastor. Olá, pastor Daniel, graça e paz, de Cristo. É um prazer estar aqui, poder cooperar e poder ser usado pelo Senhor para falar de um tema tão importante, que é tão relevante nos últimos dias que nós estamos vivendo, que é a santificação. Verdade. Então, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós vamos tentar responder aí à luz da Bíblia, que é o nosso foco principal, o nosso alvo, falar do Senhor Jesus e daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida daqueles que foram alcançados por Ele. Verdade, pastor. E é um tema, assim, muito relevante na vida do cristão, E talvez aquele que não é cristão, que já ouviu muito falar sobre santificação, acredito que vai se tornar relevante, porque é um tema, uma doutrina muito bonita, Algo assim que a gente entende que é uma prova do amor de Deus em relação à vida do ser humano, Amém. Mas amém, pastor, nós temos algumas perguntas aqui, vamos começar, E acredito que vai dar, acredito que vai dar para falar todas as questões, mas você que está nos assistindo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida dos irmãos. E falando sobre santificação, pastor Paulo, vamos começar com a primeira. O que é santificação? Bem, santificação, em primeiro lugar, é uma obra de Deus. É um processo, que é feito na vida daquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus, que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, que recebe de Deus capacitação para viver em santidade, em retidão, para poder agradar ao Senhor e glorificar o nome santo do Senhor. Amém. Então, é um processo, como o senhor disse muito bem, que está ligado como se diz, a pessoa de Deus, aos seus aspectos, aos seus atributos, porque, ou seja, nós sabemos que, acho que todo ser humano sabe que não há ninguém mais santo que Deus, pastor? Amém. Então, acho que a santificação tem que ser dele mesmo, Justamente. Como é um processo, como o senhor disse. Lembrando que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Então, ele começa esse processo, de santificação nas nossas vidas. Deixando bem claro para você que está nos ouvindo, que ser santo não quer dizer que somos perfeitos. Ser legal, santos legal. É sermos separados por Deus e para Deus para viver na presença dele. Legal. Tanto é que 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos ser constantemente
lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, ser santo não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas quer dizer que você sempre se deixará lavar pelo sangue de Jesus. Isso é glorioso. É glorioso, é verdade. Porque assim, a gente muitas vezes olha e olha para ser santo como sendo alguém perfeito. E não é alguém perfeito. É alguém que está no processo de perfeição, de santificação. Legal. E pegando um gancho aí dessa fala do senhor, podemos definir então que a santificação seria assim um processo de maturidade para a vida do cristão? Sim, com certeza. É um processo de crescimento. Essa questão de ser santo e de ser pecador é bem interessante, porque uma vez a gente estava na Praça Anchieta pregando o Evangelho, e aconteceu comigo, coisa particular comigo. Eu pregando o Evangelho para um jovem, e eu disse assim: então você reconhece que você é pecador? E aquele jovem, ele disse assim: mas você não é pecador? Ele perguntou para mim. E aí eu levei um baque assim, dei um passo para trás, e eu falei: e agora, né? Só que Deus, ele dá graça para a gente, né? E na mesma hora eu disse assim para aquele jovem: olha, eu também sou pecador, mas entre eu e você há uma diferença enorme, porque eu sou um pecador salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus e estou caminhando para a glória celestial. Você é um pecador inconverso, perdido, caminhando para a condenação. Condenação, olha, muito bem claro. Eu acho que você não entendeu ali, tem que desenhar, né? Há uma diferença, né? Uma diferença. E a santificação é esse processo que traz a maturidade. Ou seja, pastor, podemos afirmar então que o cristão, quando ele nasce, né, a pessoa quando ela nasce de novo, começa a sua caminhada cristã, é igual um processo de uma criança, né? Um bebezinho, aí tem aquele leite materno, tem uns cuidados especiais até virar a fase adulta. O cristão, mesma coisa, né? Justamente. É um processo, na verdade, progressivo, gradual e contínuo na vida do crente. Então Deus, ele vai trabalhando em nosso ser e vai moldando as nossas vidas no caráter de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então é interessante que essa questão de crescimento, que o senhor falou, de maturidade, ela leva-nos para um trabalhar de Deus em nós. Porque o processo de santificação começa em nós primeiro, para depois, no interior, para depois o exterior ser santificado. É interessante que também há os estágios da santificação, né? Tem os estágios da santificação e uma das coisas que nós temos que observar que esse processo vai produzindo esses estágios, né? Que esses estágios são graduais, que vai até a completude da vida cristã. E o senhor pode nos ajudar a definir esses estágios, pastor? Quais são? Os estágios da santificação, na verdade, começa em primeiro lugar na conversão, né? Então, na conversão, na regeneração, que nós começamos então a um caminhar com Deus. Antes nós estávamos nas trevas e quando Deus nos alcança, nós temos uma conversão, um giro de 180 graus e agora nós caminhamos para a luz de Deus. Então eu vejo assim que esse processo em nós, Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Uhum. Qual que é o bem de Romanos 8:28? Coopera para o bem. Esse bem é Cristo sendo formado em nós. Então todas as coisas nessa vida vai cooperar na vida de um cristão para que Cristo seja formado nele. Deus quer ter no céu vários filhos semelhantes a Jesus. Se você ler o versículo 29 de Romanos 8, você vai ver isso aí. Que Jesus, ele é o primogênito, é o primeiro dentre muitos irmãos. Amém. Isso é glorioso. Isso é glorioso. E a conversão, ela está também atrelada à mudança moral do ser humano, né, pastor? A pessoa, ela é uma nova vida, né? Justamente. É um novo começo. Na verdade, o que acontece é que a primeira grande obra de santificação é justamente na conversão. Eu olho para a minha vida e eu vejo assim que antes
eu tinha prazer, sabe, nas bebedeiras, nas noitadas, nas baladas, na cachaça, em tantas coisas, né? Igual moral, né? No sexo desenfreado. Certo. Então eu vejo assim que o que acontece é que quando eu nasci de novo, quando Jesus me alcançou, eu tive uma libertação dos meus vícios. Eu comecei a andar em novidade de vida, sabe? E assim, para mim foi algo tão assim tremendo na minha vida que antes do dia 20 de setembro de 1999, era um outro Paulo, sabe? Eu comecei a caminhar em direção à luz de Deus. E uma coisa interessante, falando de santificação, é que eu comecei a achar explicação para aquilo que estava acontecendo comigo na Bíblia. Não é que eu tinha lido e estava vivendo conforme a Bíblia mandava. Não, eu estava vivendo e fui ler Bíblia e encontrei explicação para aquilo que eu estava vivendo. Olha só. Efésios 5:8. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então isso é glorioso. Então esse é o primeiro estágio, então, a conversão. Certo. Só que o processo de santificação ele continua. Vai na vida cristã. Porque nós precisamos a cada dia, sabe, da vida de Deus em nós. Eu costumo dizer, pastor Daniel, você que nos ouve, que a vida cristã, ela não é difícil. Ela é impossível sem o Espírito Santo. Isso é verdade. É impossível. Isso é verdade. Nós não conseguimos fazer na força do nosso braço. Porque se nós tentarmos, nós muitas vezes seremos levados ao legalismo. Sim, isso é verdade. Então tem esse detalhe. Então não é na força do nosso braço, é uma dependência constante do Senhor. E o senhor falou, igual a primeira fase, né, o estágio da santificação é a conversão, que está atrelado ali no processo da regeneração, né? Quando a gente fala assim de regeneração é porque o ser humano que converte, né, que tem um arrependimento, uma mudança de vida nos caminhos de Deus, nesse processo de conversão ele é regenerado. Onde o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo inicia-se o processo de santificação. É o querer, né? É o querer, é o desejar a viver a vida de Cristo, é o desejar fazer o que Cristo fez, fazer as coisas que é certo, é o desejar viver certo. Isso é uma coisa que brota, justamente, né, de dentro para fora, né, pastor? É o desejo de agradar aquele que te alcançou e que te salvou. A gratidão a Deus te faz desejar. Que coisa linda, pastor. Que coisa linda. Pode ficar à vontade. Desejar a agradar a Deus. Certo. E esse processo na vida cristã, pastor Daniel, eu lembro de um detalhe que aconteceu. Uma vez meu primo chegou do garimpo e ele chegou perto de mim, eu era um menino, tinha uns 14 anos. Certo. E ele jogou um negócio na minha mão. Pega aí. Aí eu catei aquele negócio tudo preto, sujo, feio. Aí eu joguei fora. Catei e joguei assim no chão. Ele falou, rapaz, isso é ouro. Eu falei, feio desse jeito, é ouro? Sim, isso aí é do jeito que o ouro é encontrado. Olha. Mas depois que vai para a mão do ourives, o ourives começa a trabalhar nele, aí torna esse ouro bonito, que você vê aí nas vitrines. Tem um processo. Deus faz isso em nós. Deus faz isso em nós. Deus nos encontra sujos, sabe, sem valor. Deus nos encontra muitas vezes quando ninguém mais nos amava, sabe? Deus nos ama quando nós éramos pecadores. E Deus, então, esse processo de santificação, esse lapidar de Deus dói. Dói. O fogo que purifica o ouro dói. Mas é algo glorioso. É necessário. É necessário. Agora, pastor, interessante, né, que a gente vai fluindo, né, as perguntas. Não há ninguém, ser humano, que não necessita desse processo. Justamente. O próprio apóstolo Paulo diz que todos pecaram, né? Sim. Estão precisando dessa graça, precisando dessa conversão, dessa mudança de vida. Todos pecaram. Sim. Então, a coisa mais linda na caminhada cristã é a transformação de vida. Sim. Como o senhor disse aí um pouco da sua história, né? Quem o senhor era no passado e hoje
quem o Senhor é hoje. Sim. Então a santificação, como nós estamos nesse assunto, é o processo que vai trazer essa mudança, não vamos dizer completa, mas uma mudança que vai atingir, né, essa completude, porque um dos estágios encerra-se na morte, né? É o último estágio. Que é o último estágio. Então Exatamente. A morte, ela vai culminar, né, na morte a nossa santificação. Então eu vejo assim que aqui, enquanto nós estivermos na terra, Sim. nós lutaremos, nós prosseguiremos, nós receberemos graça de Deus para viver na presença dele. É como o apóstolo Paulo disse, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, não que eu já haja alcançado, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. Paulo está nesse processo. Então, quando a morte acontece, na verdade eu vejo assim que na morte nós seremos livres do pecado. Por quê? Nós não teremos mais pecado, não tem condições de pecar mais, um morto não peca mais. Acabou. Então nós vamos esperar, vamos supor, quando Jesus voltar, nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Amém. E aí nunca mais pecado. Nunca mais. Nunca mais dor, Agora, nunca mais lágrimas. Pastor Paulo, olha que maravilhoso, né, o processo de santificação. Como a santificação é um processo, isso nos dá a entender que estamos sujeitos a falha, errar, começar de novo, andar. Porque eu percebo, pastor, que muitas pessoas ímpias veem a vida cristã como um fardo, um peso. Porque às vezes a religião cria esse julgo, né, de que é fazer o certo e nunca mais errar. E quando ele encontra um ser humano, nele mesmo, ele olha essa incapacidade dele sempre fazer o certo, ele se coloca desqualificado a não estar vivendo esse estilo de vida. Sim. E isso é importante, esse assunto, esse tema que nós estamos falando hoje aqui para os nossos irmãos ouvintes e aqueles que nos assistem, que a santificação, ela está para todos aqueles que querem viver uma vida com Cristo, mesmo sendo pessoas incapazes de cumprir totalmente, né? Talvez na cabeça de muitos pairam algumas questões, como antes da conversão acontecia comigo. Porque antes, pastor Daniel, eu achava que para ir para o céu, vamos pegar esse termo, Sim. ir para o céu, eu tinha que ficar morrendo de vontade de beber, morrendo de vontade de fumar, morrendo de vontade de ir para as baladas, para as noitadas, para poder Deus me aceitar no céu. Olha a cabeça, como que é. Aí vem Deus e liberta você de tudo isso, sabe? E aí começam a trabalhar na sua vida que você que nos ouve, olha, não é um peso servir a Deus, sabe? É glorioso servir a Deus, é prazeroso, é um privilégio poder estar na presença de Deus. Muitas pessoas não conseguem ver isso, conseguem só ver o outro lado. Mas Deus nos liberta. Amém. Deus arranca de nós, sabe, esse peso da escravidão do pecado. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo. E eu tenho certeza que está sendo um propósito de Deus esse assunto, porque tem pessoas que vai ser alcançadas grandemente, vai ser libertas e transformadas para viver uma vida em santidade ao Senhor, amém, né, pastor? Amém. E ninguém vai ser cristão para ser transformado em santo aqui na terra, mas em um processo que serão transformados no céu. Sim. Porque a morte encerra, né? Esse último estágio. E a pessoa que está nos ouvindo, talvez, vai ser como eu antes. Quando as pessoas falavam de morte, eu tremia de medo. Eu tinha medo de morrer sem Jesus. Por mais que eu não tinha um entendimento do que era a vida cristã, eu tinha medo. Porque eu vivia todo, sabe, desordenado. Minha vida pregressa foi toda torta. Então eu não tinha vida com Deus, eu tinha medo, né? Um outro detalhe é que quando falava da volta de Jesus, eu sempre dizia assim, Jesus não volta agora não. Dá um tempo. Não, dá um tempo aí, Jesus, eu não estou preparado. Então eu vejo assim que, eu costumo dizer, pastor Daniel, hoje, que o dia mais feliz da minha vida será o dia da minha morte. Eu sei disso.
Isso é E é glorioso. verdade, e é verdade. Isso faz a gente Agora, caminhar essa em santidade. coragem, essa convicção, ela está justamente atrelada nesse entendimento, né? Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Amém. E esse entendimento de santificação, que é o processo de vida dele, nos traz essa paz e segurança, né, pastor? Sim, justamente. Que a morte é uma passagem, não é um fim. Justamente. É verdade. Glórias a Deus. É um né? encontro, né? É o encontro. É o que vai promover o encontro. com o Aleluia. Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe. Amém, pastor. Muito bom mesmo. Agora, pastor, sabemos que também nós temos um papel na santificação. Né? O senhor pode citar quais são esses papéis que nós temos que seguir conforme o entendimento bíblico, né, em relação à santificação? Sim, pastor Daniel. Nós temos dois lados, né? Certo. Ativo e passivo. Certo. O lado humano e o lado divino, o lado de Deus. Tem um versículo que o apóstolo Paulo ele diz que é muito propício. Filipenses 2, versículo 12 e 13, está escrito assim: Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele aconselha acerca da necessidade do compromisso e do esforço do crente. Olha só, em ter uma vida santa, operai a vossa salvação com temor e tremor, aqui é o lado humano. Mas Paulo não para aqui, Paulo prossegue e diz, ao mesmo tempo, Paulo aponta para a verdade de que é Deus que faz a obra, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Amém. Então, esse processo é glorioso, pastor Daniel. Tá, eu sou passivo e ativo. Então seria o ativo porque temos que nos esforçar, Justamente. né, buscar obedecê-lo. E se há um esforço, pastor, porque há dificuldades que vamos encontrar no caminho, né? Há desvios, né? Há propostas que encontraremos no caminho que nós dependemos, né? Que aí vem a questão passiva de depender de Deus, do seu Espírito Santo, para que possamos atingir o processo da santificação. A santidade, ela exige esforço por parte do cristão. Então, só que esse esforço, ele está ligado a Deus. Não é uma coisa sozinho. Para analisar, ó, nós participamos do processo. Deus age em nós e nós respondemos com obediência aquilo que Deus quer fazer. Não é eu e Deus, certo, nem Deus e eu. É eu em Deus e Ele em mim. É diferente. Esses dois lados, eles não se anulam. Sim. Eles não se anulam, mas eles estão em perfeita harmonia. E fará o propósito do Senhor nas nossas vidas. Isso é glorioso. Glória a Deus. Existe um Deus bendito e santo trabalhando para que nós sejamos santos. Porque Deus nos salvou para a santificação. Amém. E isso faz com que a santificação afeta como um todo, né, na vida do ser humano, né? Sim. Então, em todos os seus aspectos, ações, afeta como um todo, envolve o seu caráter, né? Toda essa parte. Como Deus está trabalhando em nós, eu vejo assim que as nossas vidas, elas vão sendo transformadas pelo poder de Deus, pela ação de Deus, pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Então eu vejo assim que, primeiro, a nossa mente é voltada para Deus. Antes da conversão, nós tínhamos uma mente carnal, uma mente pecaminosa. Hoje, a nossa mente, muitas vezes, é levada cativa a Cristo. Tanto é que a Bíblia vai dizer, se você ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Então, isso aí é transformação no nosso entendimento. Romanos 12, 2 vai dizer que não é para a gente se conformar com o mundo, mas para transformar o mundo pela renovação da nossa mente, nosso entendimento. Então aí Deus vai fazendo um processo no interior e também no exterior, porque não é só no interior também. Sim. Deus quer que nós sejamos transformados em tudo nas nossas vidas. Amém. As nossas vontades.
Antes eu não tinha vontade de ler Bíblia, de orar, de buscar a presença do Senhor, de participar dos cultos. Não tinha. Mas o processo de santificação nos leva a desejar a presença de Deus. Amém. Isso é muito bom. Então a santificação, posso dizer que traz alegria, né, pastor? A santificação, ela traz uma alegria no ser daquele que está nesse processo. Sim. Porque aí que está, muita gente associa a alegria, né, com as coisas desse mundo. Eu falo uma alegria... passageira, transitória. Isso. Né, o do mundo. Do mundo. Eu estou falando alegria, essa alegria está em contentamento, né? Essa alegria está com Cristo, sabendo que Ele está no caminho certo, que Ele está fazendo o que é certo. Produz essa alegria, a santificação? Olha, produz. E em algumas circunstâncias, eu digo em muitas circunstâncias, isso parece loucura. Por quê? Como estar alegre quando as circunstâncias, elas muitas vezes são adversas e te levam para o sofrimento? Como você se alegrar Isso é verdade. quando tudo vai mal? Quando, sabe, a dor e o desespero chegam? Quando vem a noite na nossa alma? Como é capaz da gente se alegrar? Eu olho para Paulo. Paulo está preso e Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipos, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Imagina um camarada preso dizer de alegria. Tem um versículo na Bíblia, eu creio que assim, olha, é claro que a Bíblia toda é linda, mas esse versículo, eu vejo que tem um papel especial, sabe, na vida cristã. Paulo ele diz assim, 2 Coríntios 6, versículo 10. Paulo começa assim, as antíteses de Paulo. Ele diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Olha só. Ele diz, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Então essa alegria, ela vem de Deus. Vem de Deus. Ela não vem de noitadas, ela não vem de um sucesso financeiro ou profissional, ela não vem das drogas, ela não vem das riquezas materiais, ela não vem de nada e nem ninguém, vem do Senhor. Eu lembrei-me agora daquele pastor iraniano que tem uma corda no pescoço no dia da sua execução e um fotógrafo vai tirar a foto dele e ele sorri para a foto. Como sorrir com a corda no pescoço, pastor Daniel? O cara está cheio de Deus, ele está pronto para morrer, ele está contente, ele está alegre. O outro camarada que eu pego assim para falar de alegria é o próprio Abacuque. Abacuque, muito famoso versículo, 3:17, né, 18. Ele vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja, vacas nos currais, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Então esse processo de Deus em nós leva-nos à alegria, e a alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É verdade. E está aí a resposta para quem está angustiado, precisando de uma alegria, precisando de algo para a sua vida que talvez não encontre em nada nesse mundo. A resposta está em Cristo e a vida com Cristo. Essa alegria, ela brota no processo da santificação. Uma das coisas que eu fiquei mais admirado, embasbacado com Deus no começo da minha conversão, eu era extremamente irritado, pavio curto, nervoso. E aí Jesus me alcançou e veio a paz de Cristo na minha vida. E eu lembro que eu fui levar meu sócio lá na casa dele e voltei. Estava um frio de julho, mas eu fui de camiseta dentro do carro. E o carro acabou o combustível, perto do cemitério. Olha, pastor Daniel, eu desci do carro, eu lembro que eu abri o bagageiro, peguei um galão e uma mangueirinha e saí cantando. Cantando eu saí. Aí eu disse, Deus, o Senhor é demais. Como que pode cantar um frio desse aqui e eu ter que caminhar até no posto agora, buscar gasolina, para analisar. Então é uma alegria que ela extravasa. Inexplicável, indizível. É essa alegria verdadeira. Graças a Deus. Que bênção, né? Não tem coisa melhor do que servir ao nosso Senhor. Isso é maravilhoso. E são joias preciosas, né? Conhecimentos como esse, que
talvez muita gente não tenha o acesso e desconhece, né? E o programa Igreja em Pauta ajuda, né, a gente levar essas preciosidades ao nosso Deus. Pastor, muito bom, maravilhoso, mas vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Vamos agora fazer uma relação dos nossos tempos atuais. Estamos aí vivendo uma pandemia, né? E estamos com os nossos templos impedidos de realizarmos cultos. Estamos com os nossos irmãos queridos que nos assistem em suas casas. Enfim, né? Então, o que fazer nesse momento, né? E como viver a vida cristã nesse momento? E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, é uma pergunta bem relevante. Está em obediência às autoridades? Nós temos aí as autoridades municipais, estaduais, federais, agora a justiça, né? Que nos colocou decretos para que seguimos. Mas está em obediência às autoridades governamentais, seguindo essa obediência, não só da pandemia, mas em todos os aspectos que entra no aspecto da lei. Está em obediência, faz parte de um processo de santificação? Pastor Daniel, eu vou responder essa pergunta com um sim e com um não, mas eu vou explicar. O senhor fala por quê? Isso, por quê? Para deixar bem claro. Isso. Quando Sim. Quando a gente olha para isso aí, a gente primeiro é claro que sim, faz parte. Nós devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Você pode ver que o próprio Romanos, ali capítulo 13, do versículo 1 em diante, vai dizer que toda autoridade foi constituída pelo Senhor. E o que o senhor disse também no processo de santificação está em obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, né? Justamente, você está obedecendo a Deus quando você obedece à autoridade. Então, sim, essa é a pergunta. Agora, por que não? A resposta também não. Muito bem. A resposta é não, pelo contrário, pela questão seguinte: se essa autoridade te levar a desobedecer a Deus, a resposta é não. Por quê? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo no Antigo Testamento e vou dar um exemplo no Novo Testamento. Nabucodonosor e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Nabucodonosor fez uma estátua lá de 27 metros, parece que tinha estátua, e pediu para eles se dobrarem. Mas aquilo constituía em desobediência a Deus. E eles então desobedeceram a autoridade para obedecer a Deus. Uma lei de obediência à autoridade, mas que infringia a lei de Deus. Justamente. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os discípulos começam a curar enfermos. E depois eles começam a pregar no nome de Jesus. Então, os judeus, eles instauram uma reunião no Sinédrio e chamam os discípulos e diz para eles: nós dissemos para vocês não pregarem mais nesse nome. E então, Pedro e os discípulos falam assim: mais importa nós obedecermos a Deus do que os homens. Então, se vier uma lei da autoridade, nós temos que obedecer em tudo. Só que se essa lei infringir aquilo que Deus pede como obediência para nós temos que ver se de fato vai ferir a santidade de Deus ou não. Por exemplo, vamos aqui então tentar filtrar mais um pouco essa pergunta. Se nós começarmos a observar que esses decretos, essas situações que a lei está nos obrigando, se for o caso que está infringindo a lei de Deus, a pessoa de Deus no sentido da sua lei, da sua, que eu posso afirmar, da sua vontade, ou seja, infringiu o nosso princípio de vida cristã. Então, cabe a nós a refutarmos. Sim, certo, certíssimo. O mais importa obedecer a Deus. O mais importa obedecer a Deus. E isso vale para tudo. E nem que gere uma perseguição. Tem até eu não lembro quem foi, acho que foi o John Piper que disse isso aí. Ele falou assim: só obedeça o seu pastor se ele obedece a Deus. Isso aí, eu vi isso aí, é verdade. Então é uma realidade. É verdade. Até o pastor é uma autoridade também. Isso. O que está atrelado à santificação, então, é a questão da pessoa de Deus, né? Obedecer às autoridades, como o senhor disse muito bem, é uma questão que está ligado ao que Deus
nos pede, mas o que ela está pedindo se fere o próprio Deus, então... Justamente. Legal, pastor. Eu acho que isso aí... É igual a igreja na China. Tem a igreja oficializada e tem a igreja subterrânea. A igreja subterrânea, ela está desobedecendo a autoridade. Mas ela é a igreja verdadeira. Ela é a igreja verdadeira. Então, eu entendi. E a santificação está ligada em obedecer a Deus. Sim, obedecer a Deus. Agora, é claro que obedecendo a Deus e a autoridade não fizer nenhuma lei para infringir a vontade de Deus, né, a obediência a Deus, você tem que obedecer. Aparentemente não é o nosso caso ainda, né, pastor? A gente vê que há um entendimento, né, há uma questão científica em relação a essa pandemia. Eu acho que o povo de Deus é um povo ordeiro, né, um povo da paz, não é um povo de confusão, e acredito que até então está nos limites. Né? Mas é muito interessante a sua resposta, né, à luz da Bíblia, interessante, pastor, gostei demais. Mas vamos lá, mais outra pergunta, pastor. Essa aqui é bem interessante. Uma pessoa que está em processo de santificação, ela está caminhando na fé em processo de santificação, buscando a Deus, ok. Essa pessoa está imune a enfermidades? Tem que dar risada, né? De forma alguma. É mesmo? De forma alguma. Quer dizer que o Covid-19... Não, nós não temos blindagem irresistível, né? Amém. Não, então eu vejo assim que, pelo contrário, pastor Daniel, muitas vezes Deus, ele usa as enfermidades para moldar Cristo em nós. Olha só. Tem esse detalhe. Legal. Também. Então eu vejo assim que às vezes acontecem coisas conosco que nos leva para perto do Senhor. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim: eu louvo a Deus pela saúde que eu tenho, mas eu o louvo ainda muito mais por todas as enfermidades que chegaram até mim, porque elas me levaram até Deus. Olha só. Isso é glorioso. Então, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, o espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse raio desse espinho na carne, né? Ninguém sabe. Mas, não sabemos, mas era algo que transtornava o apóstolo Paulo, a ponto de ele orar 3 vezes para Deus tirar. Então, quando Paulo ora a Deus para tirar, Deus faz o quê? Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer, eu não vou tirar isso aí. Aí Deus diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Legal. Nós temos que ter a mesma Bem disposição. Bem Nós temos que ter a mesma disposição de Paulo. O que Paulo diz? Paulo então diz assim: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas tribulações, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso é glorioso. Glorioso, pastor. Glorioso. Glória a Deus. Então, às vezes, pastor Daniel, essa questão da doença, tem pessoas que acham que servir a Deus é ser livre de problemas, de doenças. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos aflições. E tem de bom ânimo. Uma coisa linda que eu acho é quando eu vejo alguém sofrendo e glorificando a Deus. Amém. Eu fui visitar uma irmã, uma mulher que ela ficou desviada, acho que 20 e poucos anos, e voltou ao Senhor, aos caminhos do Senhor por causa de uma enfermidade, de um câncer que ela teve. Eu fui visitá-la, ela teve 3 órgãos do seu corpo extraídos, e o irmão chamou eu ir lá para dar uma palavra nessa casa. Eu não sabia nem de quem se tratava, nem de nada. Quando nós chegamos lá, pegamos uma irmã em cima da cama, sentada, e a gente tem o péssimo costume, às vezes, de chegar, tá tudo bem? Tá tudo bem para a pessoa que está morrendo, câncer terminal? Não está bem. Mas eu perguntei, né? E aquela irmã disse assim: eu não consegui dormir de noite por causa das dores, mas eu louvo ao Senhor, porque eu passei a noite inteira falando com Ele e adorando esse Senhor. Rapaz, pastor Daniel, eu mirei assim para a parede assim, ó, e eu disse para Deus assim: Deus, o Senhor não me trouxe aqui para dar palavra coisa nenhuma, Deus. O Senhor trouxe aqui para acabar comigo. O Senhor me trouxe aqui, sabe, para, me moer. Porque quantas vezes eu reclamo de pequenas coisas na minha vida. E essa mulher está aí, ó, morrendo e está glorificando ao Senhor. Rapaz, eu digo, pastor Daniel, que glorifica mais a Deus isso do que uma cura. Com certeza, pastor.
Que coisa linda. Porque a pessoa está doente, tem todos os motivos para reclamar, para murmurar, para blasfemar. Olha Jó, É verdade. tem todos os motivos, mas glorifica a Deus. Eu fui visitar essa irmã, ela estava praticamente morrendo, eu fui levar o marido dela e os filhos dela na OPK em Cascavel. Entrei para orar lá no quarto dela, orei por várias pessoas lá e fui no quarto dela, ela estava pele e osso na cama, um mau cheiro horrível. Meu Deus. E eu orei com ela, ela começou a balançar os lábios. E eu não ouvia, porque ela estava muito frágil. E aí eu cheguei o ouvido pertinho dos lábios dela, achando que ela estava reclamando, murmurando de alguma coisa. E quando eu cheguei o ouvido perto dos lábios dela, ela disse assim para mim: Deus é bom, né, irmão Paulo? Deus é bom. E esse Deus bom levou a Lúcia para morar com ele. Nossa. Isso é glorioso. Aleluia. Que testemunhos lindos, pastor. Então a doença não vai nos levar para longe do Senhor. Amém, pastor. Glória a Deus. E graças a Deus, porque isso acaba sendo libertador, principalmente para muitos que estão passando por esse processo. O John Piper disse uma frase que eu talvez não vou falar igual ele escreveu, mas ele diz assim: se a nossa vida aqui nessa terra resume-se a ter vida boa, a ter saúde e ter bens materiais, Deus odiou o apóstolo Paulo. Meu Deus, que sabedoria. Verdade. Amém, pastor. Pastor, vamos. Uma pergunta que é um versículo, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor? Amém, né? Hebreus 12, 14, Isso, né? porque Deus é santo. Amém. Então a santificação é um processo e um entendimento importantíssimo na vida do cristão. Né? E não tem como separar a salvação da santificação. Amém. Sabe? Não tem como ser santo se primeiro não for salvo. Então, primeiro você é salvo, depois você é santificado, para depois ser glorificado. Amém. É verdade. Então, esse é o processo. É o processo da vida cristã. Então, é interessante isso aí, porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salmo 24 diz assim, ó, o versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E aí o próprio Deus responde na Bíblia: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Olha aí o processo da santificação. Este receberá a bênção do Senhor. Aleluia. E a justiça do Deus da sua salvação. Então nós devemos nos submeter a Deus em tudo, sabe? E para que o Senhor faça em nós aquilo que Ele quiser, porque Deus é soberano. Quanto mais nós nos achegarmos para perto do Senhor, mais desejarmos a santidade dEle, melhor será para as nossas vidas, mais abençoados nós seremos. Glória a Deus. Eu lembrei de Isaías. Você pode ver que o profeta Isaías, olha o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, Isaías ele denuncia o pecado da nação de Israel. Pode ver. Ai de vós, você vai ver um monte de ai de vós. Quando ele chega e ele corre para o templo, depois que o rei Uzias morre, e ele vê a glória do Senhor, ele vê a santidade de Deus, ele vê os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías já não diz mais ai de vós. Ele diz: ai de mim, que sou pecador e vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Olha só, isso é glorioso. É glorioso. Porque quando nós olhamos para o ímpio, pastor Daniel, nós temos um péssimo costume de achar que nós somos bons. Nós achamos que nós somos bons porque nós não fazemos o que as outras pessoas fazem. Isso é muito bom, pastor. Agora, o nosso padrão de santidade não está nos ímpios, não está nas pessoas. Isso é verdade. O nosso padrão é muito elevado, é Cristo. Agora, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a santidade de Deus, aí eu me vejo um miserável pecador. Não merece. Não merece nada.
É tão somente graça, bondade, misericórdia e amor desse Deus. Glória a Deus, pastor Paulo. É a graça dele que nos sustenta de pé. Aleluia. Que bênção, pastor, mas o nosso programa chegou ao fim. Aleluia. Que bom, pastor, ouvir essas informações. Falar sobre a santificação, não tem como nós não sentirmos a presença do nosso Deus. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado mesmo. O Senhor tem, nessa noite, abençoado as nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. E nós, nesse programa que estamos aqui gravando, vamos transmitir para a igreja, e eu tenho certeza que o que nós estamos sentindo aqui nesse ambiente, juntamente com o pessoal da equipe, nós vamos passar para a igreja, para os irmãos, porque falar de santificação é como se nós estamos caminhando nesse processo de santificação. Pastor, muito obrigado, que o Senhor abençoe sua vida, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Pastor Daniel, é uma honra, né? Um privilégio estar aqui nessa noite, poder ter esse bate-papo gostoso aí, né? Falando do Amém. Senhor, do amor do Senhor. E eu deixo um recado para você que está nos ouvindo. Vale a pena prosseguir para o alvo. Vale a pena, sabe, se separar para Deus. Vale a pena, sabe, caminhar nesse processo da santificação. Vale a pena querer ser santo, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 1,15 que sede santos em toda a vossa maneira de viver. O Senhor está conosco. É Ele que nos molda e nos dá capacitação para viver em santidade. E eu agradeço você também e obrigado, pastor Daniel. Amém, pastor. Nós que por essa oportunidade. Prazer estar aqui. Amém. Obrigado, Amém. Pastor. E você que nos assiste, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Compartilhe esse programa, curte a nossa página no Facebook, também no YouTube, e que Deus possa abençoar ricamente. E olha, teremos mais programas Igreja em Pauta, outros assuntos estaremos abordando aqui para abençoar a sua vida e sua casa. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo programa.